Bom dia, então. Estamos dando início à nossa aula de hoje, Direito Tributário 2 e Finanças Públicas. Eu não lembro, tá? Você me recorda se eu já perguntei para vocês se vocês se importam de veicular o link no YouTube. Eu tenho feito isso para facilitar o acesso, porque não sei por que razão o OneDrive ele não libera para todo mundo. Vários alunos reclamaram que não estavam conseguindo. A solução mais simples que eu encontrei foi compartilhar o link no YouTube. Eu conversei com vocês a esse respeito. Olha, professora, eu não tô Desculpa, eu não tô lembrada, mas por mim não tem problema. Acho que até Não? facilita. Ah, então tá. Eu pergunto até por questão de proteção de dados, etc. Não quero veicular se alguém se sentir desconfortável. Mas conversa com os colegas, se alguém se sentir, se não estiver satisfeito com a veiculação, a gente cessa o upload do material, mas eu acho que fica mais fácil, desde que eu compartilhei com as outras turmas, ninguém mais reclamou. Eu tenho subido ali os links para o YouTube, aí qualquer um tem acesso, não tem problema. Então, vou fazer isso com a aula de hoje, para a gente ter ali o material de fácil acesso. Eu não sei porque o pacote Office ele acabou com o serviço de streaming que eles tinham, que era bem fácil ali de manusear ou de operar. Agora está tudo no Drive, mas aí para alguns, e eu também não sei explicar o porquê, fica difícil o acesso. Então eu estou justificando aqui. E vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Eu vou compartilhar a tela aqui. E vou usar aqui esse quadro, porque alguns alunos também que não estão logados com o usuário da Unicinos não veem o nosso quadro branco. Então, agora aqui, tenho certeza que todo mundo vai ver, e mesmo na aula gravada vai ficar ali o quadro branco aparecendo. Então, fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, o tema da aula de hoje então, é crédito tributário, né? Lembrando ali, a gente criou uma linha do tempo, né? Vamos lá, a competência tributária. Aí eu falei para vocês que depois tinha a hipótese de incidência. Aí depois eu falei que tinha a obrigação tributária, foi a nossa última aula. E agora a gente está falando do crédito. Então, isso tudo aqui está dentro de um... Eu ilustro aqui com uma linha, né? Que mostra os momentos, as etapas da formação do crédito tributário. Aqui, o crédito tributário, a competência tributária, ela tem origem na Constituição, né? Agora sim. Constituição. Tá conseguindo ver, Tássia? Tá, maravilha. A hipótese de incidência, a gente identifica o marco dela na lei, com a edição de uma lei. A obrigação tributária, a gente viu nas aulas anteriores, que tem origem ali com a prática do fato gerador. E chegou a aula de hoje, a gente vai identificar o surgimento do crédito, que tem origem com o lançamento do tributo. Tá? Então é com esse esqueminha aqui que eu imagino deixar visível esses institutos do direito tributário, mostrando cada etapa certa. Vamos botar aqui.
cada etapa da formação da obrigação tributária. Começa lá na Constituição, com a norma constitucional, depois tem que editar uma lei para fazer com que o tributo seja constituído validamente. E aí hoje aqui a gente está falando dessa última etapa, que é quando efetivamente o fisco vai ter um documento. Então, quando eu falo em crédito, em direito tributário, é estranho até para quem estudou já direito civil, porque obrigação e crédito no direito civil surgem simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, quando eu fiz uma proposta para a Tássia, você quer comprar meu carro? Ela, quero. Então, apertamos as mãos, nós celebramos uma obrigação, eu estou vinculado ao pagamento, a entrega do carro, ela está vinculada ao pagamento, e nesse exato momento que nós celebramos, nesse exato momento surge para mim um crédito a receber da Tássia. Ela tem que me pagar o valor do carro. Então, no direito civil é tudo ao mesmo tempo. E por isso que quando a gente vai estudar tributário, se a gente não vê isso nessa linha aqui com muita clareza, a gente não tem muita certeza do momento em que cada coisa acontece. E aí surgem as dúvidas e, por vezes, as pessoas chamam de sinônimo, hipótese de incidência como sinônimo de fato gerador. Veja, não é a mesma coisa, até porque não é o mesmo momento que acontece. Obrigação como se fosse igual a crédito, lançamento como se tivesse ligado à hipótese de incidência. E a gente mistura tudo. Eu acho que com esse esqueminha que eu coloquei aqui, fica fácil de identificar a distância entre um e outro. Tá? Então, eles estão separados no tempo, são institutos distintos que possuem, por sua vez, origem em fatos distintos. Tá? Então, se isso aqui, se essa imagem aqui ficar clara, a gente consegue avançar e trabalhar os próximos passos, os institutos que a gente vai examinar aqui. Até aqui tá tranquilo, Tássia? Tá, beleza. Então, vamos adiante. Então, Só uma dúvida, o que é o HI ali, naquele slide? Hipótese de incidência. Tá, perfeito. Sim, que tá na lei, perfeito. Tá na lei. Então, só para ilustrar aqui, foi boa a tua pergunta, só para ilustrar aqui com um exemplo, né? IPTU, o crédito tributário do IPTU, a competência, o CT ali, a competência está no artigo 156. Vamos colocar aqui só para exemplo, IPTU. Aí vamos pegar aqui baguncei a minha linha aqui. O exemplo do IPTU. Então, onde é que está a competência tributária? Artigo 156, inciso 1 da Constituição. Onde é que está a hipótese de incidência? Em Porto Alegre tem a lei complementar número 7, de 73. Então, eu estou me referindo aqui, ilustrando com Porto Alegre. Bom, e o fato gerador do IPTU? É deter a propriedade, quando eu adquirir propriedade de um imóvel em zona urbana, ou seja, um apartamento, uma casa, dentro dos limites territoriais de Porto Alegre, eu pratiquei o fato gerador. Quando é que acontece o lançamento? Então, a prefeitura vai enviar a guia do IPTU. E aí eu tenho agora um documento, certo? Então, são nesses momentos que a gente consegue identificar. Vamos pegar aqui mais um exemplo para ficar bem claro. Então, vou fazer com IPVA. Cada etapa para que fique claro. Então, vamos lá. O IPVA tem a sua competência tributária no artigo 155, inciso 3 da Constituição. No Rio Grande do Sul tem a Lei 8.115, que criou a hipótese de incidência. Então, tem uma lei que institui o IPVA no Rio Grande do Sul. É lá que está escrito tudo que eu tenho que saber sobre IPVA. Aí, quando é que eu pratico o fato gerador? Quando eu me tornar dono, proprietário
de um automóvel emplacado no Rio Grande do Sul. Bom, e aí quando é que eu tenho que pagar? Quando for gerada a guia do IPVA, aí tem um documento lá escrito o IPVA do carro do Ederson, que tem que ser pago no dia tal, de acordo com o calendário das placas definidas em lei, certo? Então, com esse esqueminha aqui, a gente consegue ver, visualizar os momentos da ocorrência de cada etapa, de cada situação, e com isso a gente tem clareza sobre cada um desses institutos. Tá? Então é super importante, e não sei se na aula de hoje, mas na aula na próxima aula, né, seguramente eu vou conseguir falar sobre os prazos de prescrição e decadência. E os prazos, eles são contados de acordo com esses eventos que eu estou narrando aqui. Essa linha vai ser muito útil para a gente contar prazo de prescrição e decadência. Então, por isso que a gente precisa entender bem, assim, cada momento, tá? Bom, então, deixei claro aqui o que é cada instituto desses. Agora eu vou explicar o Instituto do Lançamento Tributário, tá? E aí a gente pega, por exemplo, vamos lá, Código Tributário Nacional, e a gente vai lá no artigo 142, vou pegar aqui e vou levar lá para a nossa tela. Então aqui está o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que estabelece o seguinte. Então, o lançamento, ele compete à autoridade administrativa, leia-se o fisco, né? Então, é o fisco que tem a prerrogativa de constituir o crédito tributário pelo lançamento, que é esse ato administrativo. E aí ele é dito pelo CTN como um processo administrativo, um encadeamento de atos, tendente a verificar o quê? Que ocorreu o fato gerador. Então, esse é um momento importante aqui de atenção. Determinar a matéria tributável. Então, o que vai ser tributado? Lá no IPTU é o valor do imóvel. Tá, mas quanto vale o imóvel? O que eu vou levar em consideração para calcular? É a metragem da casa, é o tipo de construção, a zona em que está localizada. Calcular o montante do tributo devido. Então, o lançamento calcula o montante do tributo. É outra tarefa importante. Identificar o sujeito passivo. Então, tem que botar o nomezinho da pessoa naquele documento. Tem que estar lá o meu nome dizendo que é Ederson Garim Porto, devedor daquele tributo. Tem que estar no documento. E, se for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Então, se for o caso, o contribuinte será penalizado. Tá? E aqui, o parágrafo único diz que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O que significa isso? Nós falamos lá, e eu vinculo aqui, vincular com o conceito de tributo que está no artigo 3º do CTN. Quando lá nós estudamos o conceito de tributo, lá atrás é toda a prestação pecuniária prevista em lei, em moeda. Todos esses atributos, um deles era que o tributo decorre de uma atividade administrativa vinculada. O que significa isso? Então, tem que se observar aquilo que está disposto em lei. O funcionário que está exercendo lá, o servidor público que está exercendo a função, ele não tem escolha. Ah, eu quero tributar a taxa. Não, não é eu quero. Ele deve tributar, porque isso está escrito na lei. Não, a Tássia é minha amiga, eu me dou bem com ela, eu vou aliviar a vida dela. Não, se ele não fizer, ele responde funcionalmente, tem uma responsabilidade funcional que está ali, então tem sanção administrativa, podendo até perder o cargo, a função,
Mas o ponto é que também caracteriza infração criminal. Então, é crime um servidor público não cobrar o tributo que é devido. Assim, e a moeda sempre tem dois lados, né? Um lado da moeda é o crime de prevaricação. O outro lado da moeda é ele estar cobrando de quem não deve ou cobrando a mais de quem deve. Então, como é uma atividade vinculada, ele tem que fazer uma operação matemática. Então, vamos fazer aqui um exemplo para ilustrar essa chamada operação vinculada. A nossa fórmula de cálculo é sempre base de cálculo vezes alíquota. É uma fórmula matemática. Tá? Então, aqui não tem erro. Então, vamos pegar lá o exemplo de novo do carro, né, que eu usei do IPTU, do IPVA. Vamos pegar números redondos, né, 100 mil para facilitar a nossa conta. Se o carro que nós estamos examinando vale 100 mil e no Rio Grande do Sul a nossa alíquota é 3%, o que esse servidor tem que fazer? 100 mil vezes 3. E, invariavelmente, vai dar sempre o mesmo resultado, porque a gente está falando de matemática. Então, a gente está falando aqui do IPVA de 3 mil reais, certo? É esse o cálculo. Agora vamos pegar um número quebrado aqui, só para 123 mil. Tá? Barbaridade. Não vou nem conseguir fazer essa conta. Não, vamos deixar 100 mil que tá bom. O servidor, ele calculou e sabe que o valor aqui é 3 mil, mas aí ele, poxa, eu gosto da Tássia, ela é minha amiga, eu me dou bem com ela. Vamos fazer o seguinte, Tássia, se tu quiser pagar hoje, eu vou te cobrar 2.500. Ele pode fazer isso? Ele está autorizado a fazer isso? Não. A lei estabelece que a base de cálculo é o valor do automóvel e a alíquota é 3%. Então, não tem como desviar. Assim como ele... eu não vou com a cara da Tássia, não gosto dela, ela me sacaneou, então eu vou pegar e vou cobrar o IPVA mais caro dela. Não, é atividade vinculada, leia-se. Cumpra aquilo que está escrito na lei. A lei diz que é 100 vezes 3, então não é 13.500, é 3. É isso que tem que cobrar sem nenhum centavo a mais. Tá? Então, quando a gente fala de o lançamento tributário, às vezes fica um pouco distante da realidade, às vezes fica um pouco difícil de entender o que eu estou falando aqui, porque a gente não tem tanta familiaridade, não vê isso com frequência, né? Mas imagine o seguinte, o lançamento tributário é uma atividade administrativa muito parecida com algo que a gente talvez já tenha visto, que é multa de trânsito. Já teve esse infortúnio, Tássia, de ser autuada? Então, assim, aquele momento chato que um agente de trânsito te parou, ele identificou lá, a Tássia está andando sem cinto. Ela estava andando em alta velocidade. Ela passou o sinal vermelho. Estacionou em local proibido. Ele viu uma infração. Então é a mesma coisa aqui no tributo. O servidor público viu um fato gerador. Ele tem a obrigação de escrever isso no papel e dizer, olha, eu vi um fato gerador e eu vou botar no papel e vou cobrar. Então, quando o fiscal de trânsito, o agente de trânsito, ele olha uma infração de trânsito, ele tem que botar no papel e cobrar de quem foi o infrator. E ele não pode cobrar a mais nem a menos e nem inventar a infração. Então, se essa lógica vale lá para a legislação de trânsito, e é muito semelhante à atividade do servidor público, aqui na lavratura de um auto de lançamento, é a mesma coisa. O que o agente tributário tem que fazer? Ele identifica o fato gerador. Opa, ocorreu um fato gerador. Qual é a matéria tributável? O que eu vou tributar? Como é que eu calculo o montante do tributo? Então, tem que pegar qual é o valor do automóvel, qual é a alíquota aplicável, fazer uma coisa vezes a outra, e aí eu chego no valor. Ok. Tá, como é que eu identifico o sujeito passivo? Então, eu tenho que pegar os dados dessa pessoa, o endereço, o CPF, e, se for o caso,
se houve uma infração, aplicar uma multa. Então, aí o lançamento ele pode ser um lançamento e auto de infração, quando o contribuinte tenha violado algum tipo de norma. Tá? Então, quando eu me refiro a lançamento tributário, entenda, e que fique claro aqui, daqui em diante, quando nós estivermos falando, a gente está falando de um ato administrativo vinculado à lei, que faz com que o fisco passe a ser credor. A partir deste momento em que constituído o crédito, esse crédito ganha status. E aqui vem um ponto importante. O crédito tributário passa a ser certo, líquido. Então, ele é certo, não tem mais dúvida. Ele é líquido porque está liquidado, é R$3.000. O valor, não precisa ninguém fazer nenhuma operação matemática, está lá no documento. Eu devo 3.000 e será exigível, então, aí exigível após o vencimento da guia. Então, quando feito o lançamento, ele vai ter um prazo lá para eu recolher. Então, o tributo normalmente lançado no mês, ele tem até o dia 30, dia 20, aí vai depender de cada tributo no mês seguinte para pagar. Então, tem uma guia com um prazo de vencimento. Até o vencimento, eu tenho a prerrogativa de escolher o melhor momento para pagar. A partir do vencimento, ele passa a ser exigível pelo fisco. Em outras palavras, o fisco pode adotar medidas judiciais para cobrar, certo? Então aqui a gente tem um dado bem importante. Com este ato administrativo, a partir desse momento, o crédito tributário passa a ser certo, líquido e exigível, tá? É bem importante isso, porque tem consequências com o que a gente vai ver agora na sequência, tá? Aí, pessoal, nós temos as modalidades de lançamento. Então, o lançamento, esse ato administrativo, ele tem algumas modalidades. Eu tenho o lançamento de ofício, lançamento por declaração, lançamento por homologação, também chamado de autolançamento. E aqui eu vou colocar com uma letra diferente, lançamento por arbitramento. Eu não considero uma modalidade distinta, mas enfim, a doutrina vocês podem encontrar em alguns livros autores defendendo que sim, é uma modalidade diferente o lançamento por arbitramento, e aí a gente vai ter algumas peculiaridades. Aqui está previsto no artigo 149 do CTN, a declaração está no artigo 147 do CTN, o autolançamento fica no artigo 150 do CTN, e o por arbitramento está no artigo 148 do Código Tributário Nacional. Tá? Se a gente pudesse aqui colocar uma ordem, a gente vai ter aqui. Ficou feio a minha seta. A gente vai ter aqui a maior participação do fisco e a menor participação do contribuinte. Tá? E eu já vou mostrar para vocês agora, vou explicar aqui detalhadamente cada um. Mas assim, se a gente pudesse estabelecer uma ordem, lançamento de ofício só o fisco faz, não tem nenhuma ajuda do contribuinte. O lançamento por homologação só o contribuinte faz, sem nenhuma ajuda do fisco. E no meio do caminho tá esses dois que tem aqui, é uma mescla da contribuição de cada um.
Então vamos lá. Começando pelo que é originalmente o único que havia, a única hipótese existente, lançamento de ofício. E aí eu vou transcrever aqui o que está escrito no artigo 149 do CTN. Opa! 149, que é a previsão ali do dispositivo. Então, ele é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Essa palavrinha aqui é bem importante, tá? Autoridade administrativa, porque é o servidor público que faz. Então, em outras palavras, no início, na origem da atividade de tributação por parte do Estado, quem fazia isso era só e tão somente o fisco, né? Ele sempre fez a constituição, a cobrança, o cobrador de tributos, o cobrador de impostos sempre foi a figura estatal, a figura do Estado. Ele é que cobra, ele é que calcula, ele é que determina, tá? Então, historicamente, sempre foi uma atividade exclusiva, única, exclusiva do fisco, certo? E aí, com o passar dos anos, os fatos tributáveis começaram a ficar mais numerosos, mais frequentes, a população cresceu, e o que a administração pública se deu conta? Não, isso aqui eu não vou dar conta de fazer sozinho. E aí se começou a passar essas atribuições para os contribuintes, tá? Então, hoje, nós poderíamos dizer que esta não é mais a modalidade por regra, essa não é mais a modalidade em que o fisco faz, na maior parte dos casos. Essa é a modalidade, digamos, excepcional. Excepcionalmente, quem vai fazer o lançamento vai ser o fisco. O que restou ainda de exemplo de lançamento de ofício para a gente ilustrar aqui? Quando nós falamos de IPTU e IPVA, que eu usei, não foi por acaso os exemplos anteriormente, nós temos modalidade de lançamento de ofício, certo? Então, tanto o IPTU quanto o IPVA são tributos em que o contribuinte não mete a mão, ele não faz nada. Simplesmente vai chegar na minha casa uma guia para eu pagar. Aqui a gente tem claramente a atividade do fisco de lançar, de constituir o crédito tributário, mostrando para vocês como é que funciona. Eu vou colocar na nossa plataforma no Moodle lá exemplos de lançamentos do município, do estado do Rio Grande do Sul, para vocês verem o documento, que cara ele tem, como é que qual é a aparência que ele tem, para a gente poder ter essa exata noção. Então eu vou colocar lá na nossa comunidade, no Moodle, exemplos de lançamentos para ficar assim visível, para a gente poder manusear o documento e conseguir ver. Quando não são esses dois impostos aqui, então pensa, nós temos lá, sei lá quantos tributos em vigor no Brasil. De todos, restou esses dois. Quando não são esses dois, que tipo de... quando é que vai se entrar em questão o lançamento de ofício? Então, vejam aqui as palavras que a lei emprega. Quando a lei assim determine, ok. É o caso IPTU e IPVA. A lei determina que o fisco vai fazer. Agora, perceba que a partir do inciso 2, quando a lei declarar que não seja prestada por quem dê direito. Então, a Tássia tinha até 30 de abril deste ano para fazer a declaração do imposto de renda dela. Ela esqueceu, perdeu o prazo. Então, o que o fisco vai fazer? Vai lá e vai autuar. Então, a Tássia deveria ter feito, não fez. Então, quem vai fazer? O fisco vai dizer, tá ok, deixa que eu faço. Eu vou fazer. Obviamente que esse lançamento vai vir com uma multa. Então, é o lançamento do tributo que ela deveria ter feito, mais a multa. Veja o inciso 3. Quando a pessoa legalmente obrigada
deixe de atender no prazo e na forma da legislação pedido de esclarecimento. Então, aqui, por exemplo, a Tássia caiu em malha fina. A gente já conversou aqui em aula o que é a malha fina, né? É aquele cruzamento de informações da Receita que faz com que uma prestação seja inconsistente. A Tássia disse que deduziu uma despesa com o médico de R$120. O médico declarou que recebeu da Tássia R$50. Então, uma das informações não é verdadeira. Ou é o 120 ou é o 50. Como isso cruzou nos registros eletrônicos que a autoridade tem, caiu na chamada malha, e a malha vai perguntar: Tássia, me explica aqui, o que é isso? E aí a Tássia deixou de atender no prazo, que é o que está em negrito na nossa lâmina ali, ó. Então, deixou de atender no prazo. Significa que surgiu para o fisco o dever de lançar esse tributo. Agora vejam as palavras que começam a surgir: comprove falsidade, erro ou omissão. Ó, deu problema, deu brete. Se foi feito uma... aí não é a Tássia, não vou acusar a Tássia aqui. O Ederson declarou uma informação inverídica. Ele digitou um número errado. Ele omitiu uma renda que ele teve e não informou. Então a gente está falando de problemas. E aqui seguramente esse lançamento vai vir com multa. Se comprove omissão ou inexatidão. Ação ou omissão do sujeito passivo. Vejam, aqui a gente já começa a entrar beirando o crime. Quando se comprove que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação. Então, a gente está falando de situações já de irregularidade mesmo, coisa pesada. Pessoas que praticaram dolosamente o crime de sonegação. Então, além de eu não ter pago o tributo, e o fisco vai me autuar e vai fazer esse lançamento aqui, ele provavelmente, se for o caso do inciso 7º, vai encaminhar esse documento para a Polícia Federal e ou Ministério Público Federal. Se for tributo federal, Polícia Civil, Ministério Público Estadual, se for tributo estadual ou municipal. Certo? Neste caso aqui, a gente vai ter, ao lado da infração tributária, a infração penal, que pode sujeitar as consequências da infração penal. Tá? A gente vai ter uma aula mais lá para frente sobre crimes contra a ordem tributária. Tá? Então, já fica aqui o link, a atenção para esse dispositivo, que ele sinaliza aonde está o problema. Tá? É aqui. Se tem uma dessas hipóteses aqui, provavelmente pode ter configurado crime também. Bom, então esse exemplo aqui, essa modalidade de lançamento era a original, era a mais comum. Hoje, como eu disse, restou IPTU e IPVA. Só esses que ficam... E aí todos os outros, quando a gente tiver algum daqueles problemas que eu destaquei na lâmina. Tá? Aí vamos para o lançamento por declaração. Então, quando é que a gente tem essa modalidade, né, pessoal? Nós temos aqui, no artigo 147 do CTN, como eu mencionei, eu vou transcrever aqui para a gente ter o dispositivo à mão. O lançamento é efetuado com base em declaração do sujeito passivo. Então, aqui tem uma diferença. Antes, lá, no outro, o fisco fazia completamente sozinho, não precisava nem me ouvir. Eu nunca falei, por exemplo, com um fiscal que lança o meu IPTU todo ano. Eu nunca conversei com o fiscal que lança o meu IPVA todo ano. Nunca vi ele na minha frente. E ele também nem sabe quem eu sou, imagino. Ele simplesmente pega os dados, autua e manda para o cidadão.
Aqui não. Aqui a gente vai precisar ter uma troca. O contribuinte, ele manda dados, ele contribui de alguma forma, informando dados. Com estes dados, o fisco consegue completar a informação e lavrar o auto de lançamento, certo? Então aqui, para essa modalidade, nos restou no Rio Grande do Sul apenas e tão somente o ITBI. Eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas veja, porque em alguns estados ainda pode ter o ITCD, tá? Aí, atenção aqui quando a gente estiver comparando legislação de outros estados, né? Vou colocar em outra cor. Bom, ITBI, vamos lá. Vou ilustrar aqui com o ITBI para tentar deixar claro. Quando é que eu tenho que pagar ITBI? Quando ocorrer uma venda de um imóvel. Na venda de um imóvel. Bom, mas como é que o fisco vai saber que eu vendi o meu apartamento para a Tássia? Salvo naqueles tabelionatos, naqueles cartórios que estão informatizados, e ainda é muito precário essa informatização no país, infelizmente. Salvo nesses casos, via de regra, o fisco não tem como saber. Há uma obrigação em relação à venda de imóveis, aqui eu vou colocar uma obrigação acessória do fisco federal, chamada DIMOB, que é uma declaração de venda de imóveis, mas é uma declaração que o tabelionato, os registros imobiliários fazem para a Receita Federal. E a Receita Federal fecha o cerco para cobrar imposto de renda. Essa DIMOB, para o ITBI, que é do município, pertence aos municípios, ela pode ser compartilhada a informação, mas não é automático. Então, em resumo, o ITBI, para ser lançado, ele depende do contribuinte informar a Receita Municipal. Bom, então, eu fui um cidadão correto, eu vendi para a Tássia o meu imóvel e na nossa transação nós vamos comunicar à prefeitura. Então, com base na comunicação, qual é o valor que a gente acertou, Tássia? Fechamos por R$100 mil. Então, eu informei, no nosso exemplo aqui, nós informamos que a transação do imóvel está avaliado em R$100 mil, o imóvel na matrícula tal, dimensões tal, características tais, está sendo comprado pela Tássia. O que o fisco vai fazer? É 100 mil? Ok. Então, vou pegar os dados, vou verificar, é isso? É isso mesmo. Então, qual é a tarefa que ele vai? Ele vai completar e vai cobrar o ITBI, também é 3%, no município de Porto Alegre. E aí, de posse dessa informação, ele gera uma guia de R$3 mil. Então, aí a gente tem que recolher esse tributo. Então, veja, ele começa com a nossa informação, digo partes, cidadãos, indivíduos. O fisco se apropria dessa informação, confere e termina o processo gerando a guia. Tá? O ITCD era a mesma coisa? Era. Como é que funcionava? No inventário, é o imposto que incide no inventário, em razão da morte. Então, a gente, vamos lá, eu e a Tássia, nós somos advogados aqui de direito de família, nós advogamos em sucessões, em inventários, e aí lá, o Montemor, que vai ser inventariado, eu sempre uso os mesmos números, né? Vai ser sempre 100 mil, tá? Do início ao fim do semestre vai ser sempre 100 mil a conta. Então, o Montemor foi avaliado em R$100 mil. E aí, a gente vai pegar as alíquotas progressivas de acordo com o estado da federação que a gente estiver examinando, mas vamos pegar aqui a alíquota máxima do Rio Grande do Sul, que é 6%. Então, o advogado que atuava no inventário, ele inventariava os bens, atribuía valor e mandava para o fisco. E aí o fisco pegava essas declarações e olhava. Ok, tá 100 mil,
Tá certo, então tá, vou completar 100 mil vezes 6%. Então, o imposto a ser pago no inventário é R$6.000 o ITCD. E aí enviava a guia para os contribuintes. Por que eu disse que o ITBI também deixou de ser? Porque agora no Rio Grande do Sul, me refiro aqui ao nosso estado, o ITCD ele é feito através de uma guia chamada DIT, que é autolançamento, que é a próxima modalidade que a gente vai falar. Ou seja, quem faz é o contribuinte, não é mais o fisco. O contribuinte informa, lança, e a autoridade administrativa tem a prerrogativa de refazer, corrigir eventual informação inexata, como a gente viu na hipótese anterior. Tá? Então, esse é a situação hoje no Rio Grande do Sul. Não é mais por declaração, é autolançamento também. E aí a gente vai para a terceira modalidade. Lançamento por homologação. E aí, a modalidade está lá no artigo 150 do Código Tributário Nacional. Eu vou transcrever aqui para a gente... Basicamente, aqui a gente tem também o nome, dependendo do autor que vocês consultarem, vão chamar aqui de autolançamento. A doutrina critica aqui, dizendo, não tem como chamar isso. Autolançamento significa a pessoa se lançar, é uma incorreção do ponto de vista linguístico. O lançamento por homologação talvez fosse o mais certo. Mas, enfim, as duas modalidades, as duas palavras, as duas expressões, elas são sinônimas e são tratadas indistintamente pela doutrina. Tá? Então, é a mesma coisa. Lançamento por homologação significa o contribuinte antecipa, ele faz todo o trabalho que antes era do fisco e fica sujeito a uma homologação no prazo decadencial. Então, atentem aqui. O lançamento por homologação, o contribuinte faz, ele executa, ele apura, ele calcula, ele faz tudo. Ele manda para a autoridade. Hoje, esse envio é feito por meios eletrônicos, né? Antigamente, as declarações eram feitas em papéis. Então, o contribuinte tinha que escrever no papel, à mão ou em máquina de escrever. Pensa num troço arcaico. E, Tássia, tu conversando com as pessoas mais velhas, assim, na tua família, pergunta aí se alguém fez isso. Os mais velhos vão lembrar das declarações do imposto de renda que tinha o formulário completo, que tinha uma cor, e o simplificado, que tinha outra cor. Então, o contribuinte até hoje é assim, tem duas modalidades, eu posso fazer uma ou outra. E aí, às vezes, um é mais vantajoso do que o outro, dependendo do caso concreto do contribuinte. Só que no passado, tu tinha que escrever tudo à mão, e depois de escrever tudo, redigir, tu se dava conta que, na verdade, o melhor era o outro formulário. E aí o que tinha que fazer? Tinha que preencher tudo de novo, porque o formulário correto era o outro. Hoje, isso é feito num documento, né, num aplicativo desenvolvido pela Receita Federal, que automaticamente ele converte. Ele diz, para ti a declaração melhor é a simplificada, para ti a melhor declaração é a completa. Antigamente não era assim. Então, bons tempos em que a tecnologia facilita a nossa vida. Então, agora, a tecnologia nos ajuda a não ter que preencher tudo de novo. Então, eu boto os dados lá e eles serão utilizados para efeito do lançamento por homologação. E, ao final, eu envio de forma eletrônica pela Rede Mundial de Computadores até a autoridade. Eu não preciso sair de casa como antigamente deveria ser feito.
Eu tinha que ir até a Receita Federal, entregar lá em papel. Posteriormente foi evoluído para entrega em disquetes. Tinha que levar o disquete até a Receita Federal. Imagina que troço arcaico. Os auditores da Receita, numa pilha de disquetes, com o nome das pessoas no disquete lá. Um troço que não. Imagina o quanto de sonegação que não havia e a facilidade que era para sonegar. Hoje é tudo eletrônico. E no exato momento em que enviar a declaração, o computador fica cruzando dados e trabalhando para verificar se aquela informação é consistente ou não. Então aqui eu trago a modalidade que hoje, atualmente, é a modalidade mais corrente, mais normal. Então eu tenho, por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda, eu tenho a declaração de ajuste anual. Vamos lá, PIS, COFINS, IPI, eu tenho a DCTF. E aí vem os nomezinhos que a Receita cria com siglas para designar basicamente uma única coisa. Nós estamos falando aqui do formulário, do meio para realizar o lançamento por homologação. Qual é o meio para realizar o lançamento por homologação do imposto de renda? Declaração de ajuste anual. Qual é o meio para fazer o lançamento de PIS e COFINS? DCTF, IPI, DCTF, ICMS. Como é que é o documento? GIA. O nome do documento é Guia de Informação e Arrecadação. Tá? Então, esses são os documentos hoje que ilustram esse lançamento. Tá? Não confundir, por exemplo, é diferente DCTF de DARF. Tá? A DARF talvez seja muito conhecida, muito popular, mas quando eu me refiro em DCTF, eu estou falando do lançamento. A DARF é a guia para pagar. E o que a DARF comprova? Que eu paguei. Tá aqui, tá pago. Tá, mas se eu pegar uma DARF, eu sei que tributo é, salvo se for um maluquinho que conhece códigos. Os códigos da Receita. Vai estar lá uns números que diz esse é o código número tal. Só os malucos que conseguem decorar esses códigos e lembrar o que significa. Então, para um cidadão comum, normal, que não conhece, não decora códigos, eu pego uma DARF e eu não sei que tributo foi pago naquela DARF. Eu só vou conseguir saber qual foi o tributo pago daquela DARF se eu cruzar e comparar a DARF com a DCTF. Então, aqui na DCTF eu declarei PIS. A DARF está aqui, eu paguei. Então, eu juntei as duas, então eu tenho a declaração e o pagamento. Tá? Então, não confundir uma coisa com outra, porque a DCTF é a declaração e a DARF é o pagamento. E os prazos são distintos. Tá? É muito importante que isso fique claro para a gente não gerar confusão. Agora, avançando aqui, eu tenho aquela modalidade que eu coloquei lançamento por... Quer falar, tá? Você pode falar. Não, você ia fazer uma pergunta. Os outros impostos ali, PIS, COFINS, a gente vai ter aula sobre eles ainda, não? Sim. Tá, perfeito. A gente nem começou ainda a parte dos tributos em espécie. Mas se tu tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aproveita aí. Não, por enquanto eu tenho todas as dúvidas, mas a gente deixa para as próximas. Tá. Não, as coisas começam a fechar quando a gente começar a ver os tributos, né? Aí isso que eu tô falando agora, que é meio teórico, quando a gente vê o tributo, a gente vai ver uma DSTF na frente, vai conseguir ver com mais clareza. Mas aqui, então, o que eu tenho aqui, né? O lançamento por arbitramento, que eu coloquei para vocês, a minha opinião pessoal, dizendo que para mim isso aqui não é uma modalidade distinta. Na minha visão, isso daqui é simplesmente uma derivação. Tá? Mas, enfim, vocês vão, se pegar alguns autores, vão encontrar em alguns autores
como uma quarta modalidade. Quando é que acontece o lançamento por arbitramento? Então, o CTN diz, quando o cálculo tenha por base ou tome em consideração valor ou preço de bens, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, eu vou grifar aqui palavras que são bem importantes, processo regular, arbitrará aquele valor ou preço. Quando? Aqui é importante. Ela vai arbitrar. Quando? Quando sejam omissos ou não mereçam fé as declarações do contribuinte. Então, bom, quando é que a gente vai falar de lançamento por arbitramento? O pressuposto é que o cálculo do tributo ele leva em conta uma declaração, uma informação que foi omissa ou não merece fé. Ela é inidônea. Certo? Então, essa é a condição. Então, não é uma faculdade, uma escolha. Eu quero fazer o arbitramento. Não é tu quer. Porque você omitiu, porque você declarou de forma falsa, haverá o lançamento por arbitramento. Então, ele é uma derivação, uma consequência. Porque deu errado antes, agora a gente vai ter que fazer o arbitramento. E aí, alguns autores dizem, isso daqui, o 148, nada mais, nada menos é o 149. O lançamento de ofício. O fisco vai lá e vai fazer. Ele vai fazer o lançamento. Ele vai constituir o crédito tributário. Certo? Então, as declarações, os esclarecimentos prestados, os documentos informados pelo sujeito passivo vão ser examinados, conferidos, e aí o fisco vai, ele próprio, fazer. Mas sempre será assegurada a possibilidade de avaliação contraditória. O que significa isso? A possibilidade do contribuinte contestar na via judicial ou administrativa. Quando é que acontece aqui, tá? Vamos lá, pegar o ITBI como exemplo. E no meu exemplo, eu e a Tássia fizemos uma operação verdadeira, verídica, documentada, de venda de um imóvel que valia 100 mil. Nós informamos para o fisco e o que ele tinha que fazer? Completar com a alíquota e chegar no valor da guia do ITBI, que é 3 mil reais. Certo? Então, uma parte nós entregamos, a outra parte o fisco completou. Tá? Mas imaginemos o seguinte. O valor de mercado do apartamento que eu vendi para a Tássia não é 100 mil. O valor de mercado é 200 mil. Certo? O valor de mercado é 200 mil. E aí, eu e a Tássia fizemos uma combinação. Seguinte, vamos declarar 100 e eu te dou o dinheiro por fora. A gente não precisa recolher, não vamos pagar 6 mil reais, né? Vamos pagar metade disso. Então, ao invés de pagar ITBI sobre 200, vamos pagar pela metade. Aí nós mandamos todos os nossos documentos, o fisco pega a nossa documentação e olha, não, mas espera aí, esse imóvel que ele vendeu nesse condomínio, eu já fiz várias guias. Em todas as guias sempre é 200, 210, 220, como agora foi vendido por 100. Eu estou suspeitando que aqui tem algum problema. O que diz o artigo 148? Sendo suspeito esse tipo de informação, o que o fisco teria que fazer aqui, né, meus amigos? Ele teria que, vamos botar aqui uma corzinha diferente. Opa! Vamos colocar aqui uma cor.
Agora perdi a cor do meu... Não tenho mais cor. Aqui, ele deveria abrir um processo administrativo, instaurar esse processo e questionar a Tassi e o Ederson. Vem cá, me informem aqui, por que vocês estão vendendo por 100? O que aconteceu? Por que esse valor está tão diferente do valor de mercado? E aí, se as nossas informações, as nossas explicações não fossem satisfatórias, o que deveria acontecer na sequência? Aí sim ele vai lá e vai nos autuar, cobrando o valor correto e multando eu e a Tássia por ter mentido. Isso seria o correto. Na prática, como é que acontece com o ITBI que eu estou ilustrando aqui? Na prática, não acontece nada disso que eu falei. Eu e a Tássia, vamos lá, tomando de novo, o valor de mercado é 200. E aí, vamos lá, eu estou meio apertado aqui de grana, estou precisando vender esse imóvel logo, e 200 eu não consegui vender, é o valor de mercado. Eu baixei para 180 e a Tássia, opa, peraí, 180 eu quero. Me interessa. Então, eu tenho interesse em comprar por 180. E aí, tá, então, fechado. Era 200, eu estou te vendendo por 180. O fisco, sabendo que o valor de mercado é 200, ele desconsidera o valor que nós praticamos, que é verdadeiro, é abaixo do mercado, mas é verdadeiro. Ele desconsidera e diz, não me interessa. Se o valor de mercado é 200, vocês têm que pagar sobre 200. E aí ele vai lá e lasca o imposto sobre 200. Então, nos dois exemplos, no primeiro exemplo, nós tínhamos mentido descaradamente. Era 200, a gente atribuiu um valor aqui de 100. Está errado. O que o fisco tem que fazer? Nos autuar. O segundo caso também está errado. Só que agora não é o contribuinte que errou, agora foi o fisco. Porque não é porque está abaixo do valor de mercado que eu tenho que pagar o valor de mercado. Eu tenho que pagar o valor da riqueza verdadeira. Porque aqui, em todos os tributos, né, meus amigos, vigora o princípio da capacidade contributiva. Ou seja, eu tenho que pagar aquilo que eu tenho condições, eu ostento capacidade para contribuir. Certo? Isso aqui é extremamente importante. Então, imaginem o seguinte, se eu tivesse feito o cálculo, se eu tivesse feito a avaliação, claro, eu estou pegando um imóvel de um valor baixo aqui, cujo ITBI não é impactante para a decisão das partes, mas imagina que nós pegássemos, por exemplo, 1 milhão, um imóvel de 1 milhão. Eu estou falando daí de um ITBI de... Já complicou, né? 3% dá... Vejam só, agora já começa a fazer diferença, né? 300 mil não é bem assim. Opa, 30 mil reais não é bem assim. Não é fácil assim de achar 30 mil reais. Eu estou pagando 1 milhão para o vendedor, mais 30 mil reais. Mas se ficar em 800, aí dá. Então, eu não tenho mais 30 mil de capacidade contributiva. Tá entendendo? Então, quando as partes elas fecham o negócio, é evidente que as pessoas devem, inclusive, calcular o tributo incidente sobre a transação. E aí, quando ela calcula o tributo sobre o valor que ela tem capacidade de pagar, ela diz, não, sobre isso eu tenho condições de pagar. Quando o fisco desconsidera isso, não admitindo como verdadeiro valor verdadeiro, a gente tem um problema grave aqui. E aí, o que acontece na prática? De novo, pegando ali o exemplo de 200 mil.
Na prática, o fisco vai lá, lança 200 mil, cobra 6 e entrega a guia para a Tássia que está comprando. E a Tássia agora ela tem a prerrogativa de fazer a avaliação contraditória. E aí ela pode apresentar perante a autoridade documentos, dados, informações que digam, que mostrem comprovadamente que aquele valor é o valor correto. O caso mais assim chocante, gritante que aparece assim para nós é, por exemplo, quando essa compra de um imóvel acontece num leilão, por exemplo. Pegando o mesmo exemplo, o valor de mercado de um imóvel é 200 mil. Então, se eu quero aquele apartamento, se eu for comprar naquelas condições no mercado, eu vou pagar 200 mil. 200 mil eu não tenho. Mas aí eu descobri que um devedor lá do banco perdeu o apartamento. Não pagou o seu financiamento, perdeu. E aí o banco leva a leilão o imóvel, e aí eu descobri que no leilão eles estão vendendo por 100. Eu vou lá, puxa, vou comprar pela metade. Tá, mas para não caracterizar preço vil, vou botar 120. Opa, 120 eu topo. 200 eu não tenho, mas 120 eu me aperto aqui e compro. Eu acho que é um bom negócio. Aí eu vou na justiça, arremato num leilão judicial, pago perante o leiloeiro, o juiz de direito faz uma carta de arrematação, entrega para o comprador, e eu, com esse documento do juiz, eu vou no registro, no tabelionato, e peço para averbar no meu nome. E aí vem a guia da prefeitura. Não, 120 não, isso aí vale 200. Não, ok, vale 200, mas eu paguei 120. Esse é o valor verdadeiro. E eu não estou mentindo, só se eu estiver mentindo com o juiz. Eu combinei com o juiz, só se for isso. Não. E aí o fisco ele desconsidera isso. E muitas pessoas acabam pagando. Eu não vou discutir aqui por R$1.000, eu não vou discutir. Mas aqui está errado. Como estava errado o contribuinte quando ele mentiu, está errado o fisco quando ele desconsidera a verdade. Ô, prof, Pode e falar. tem muita gente que não sabe disso, né? Que tu pode contestar o valor. E as pessoas acabam pagando o valor integral, né? Isso, Exato. eu, por exemplo, eu não sabia disso. Então, imagina. Felizmente que eu tô fazendo direito, que agora eu sei. Não, é exatamente isso, tá? Muita gente não sabe dessa informação. E aqui a gente está falando de uma coisa que toca todo mundo, né? Qualquer pessoa, não é simplesmente, isso aqui é só para tributarista. Isso aqui só interessa quem trabalha com tributário. Não. Qualquer um de nós um dia pode comprar um imóvel e pode se deparar com essa situação fática, verdadeira. Eu estou comprando um imóvel e estou sendo cobrado indevidamente. E aí, como às vezes a pessoa não tem informação, ou também está com pressa, não, tá, deixa, tá errado, mas deixa, vamos levar adiante, eu quero logo passar para o meu nome. Acaba se recolhendo o tributo indevidamente. E aqui, eu falo, Tássia, amigos aqui da disciplina, da cadeira, não é necessário o diploma de bacharel em Direito para fazer isso. Como nós estamos falando de processo administrativo, a gente vai estudar ao longo do semestre, vou explicar como é que faz o processo administrativo. Obviamente que um advogado vai fazer melhor, vai fazer com mais qualidade, mas o contribuinte pode fazer de próprio punho. Ele vai lá, tem um formulário na prefeitura, e ele vai dizer, comprei o imóvel tal, o valor dele é esse, está errado, a avaliação da prefeitura, eu quero uma avaliação contraditória. E aí ele vai lá e pede. Como muitas vezes ele é feito sem muito fundamento, sem muita substância, a prefeitura vai lá, isso aí é bobagem, é choro de contribuinte. E aí a gente entra em dois estereótipos que não servem para nada. O primeiro estereótipo, o primeiro exagero, é aquele do contribuinte dizendo que eu vou sempre mentir.
como eu não quero pagar tributo, eu vou sempre mentir. Acontece isso? Acontece, é verdade. Tem muito contribuinte, cidadão, que declara o valor na escritura de um jeito e cobra o valor separado de outro. Então, como isso acontece com uma frequência não desejada, o fisco pressupõe. E aí, de novo, a gente vai para o outro extremo. Todos os contribuintes mentem. Como eu pressuponho que todo mundo mente, em todas as guias de TBI eu vou mudar o valor. Então, o que a gente vê na prática? Tanto no ITBI quanto no ITCD, na prática, quase todas as guias não respeitam o valor que as partes informaram. Se a gente for olhar, e eu gostaria de fazer um estudo empírico aqui, sentar um mês na Secretaria da Fazenda e pegar as guias que foram emitidas e ver quantas vezes a informação do contribuinte foi desconsiderada. Eu arrisco dizer que beira 90%. Eu não fiz esse levantamento, eu não fiz essa checagem, mas eu arrisco dizer que 90% dos casos a informação do contribuinte não é levada em consideração. Ela é desconsiderada e atribuído um outro valor, pressupondo essa premissa. Olha, todo mundo mente. Se todo mundo mente, então eu não vou considerar nunca os dados que estão na matrícula, na escritura pública. E na dúvida, vamos ganhar, né? Porque vamos ganhar em cima. Porque se a pessoa não recorrer, no caso, não solicitar uma avaliação, o fisco sempre vai sair vencendo, entende? Na dúvida, ele vai ganhar, né? E na grande maioria dos casos ele vence, né? Então é interessante sempre ir para cima. Vamos lá, de cada 100, na minha estimativa, 90 foram alterados para cima. Desses 90, eu arrisco dizer que nem 10% contesta. Então a gente tem aí 9, sobra 81. Certo? Então 81, o fisco ganhou já o dinheiro tranquilo, que não é devido, que não existe. Esse dinheiro não existe. A tributação tem que se dar sempre em bases verdadeiras, reais, riqueza que existe no mundo. Aqui no nosso exemplo, que eu disse, o imóvel vale 200, aí a gente negociou por 180. 20 mil não existe essa riqueza. O que foi negociado, a riqueza que existe foi os 180 que saiu da conta da Tássia e foi para o Ederson. E ele entregou um apartamento que, nesta transação, vale 180. Certo? Então, assim... e aí, naqueles 9 casos, na minha estatística aqui, de padeiro, tá? Não tem rigorismo estatístico porque a gente não fez a análise concreta desses dados. Mas aqui, desses 9 casos que foram discutir, qual é a taxa de sucesso desses 9? 100 declararam, 90 foram alterados, dos 90, só 9 questionaram, e dos que questionaram, eu arriscaria dizer de novo que 10% levaram. Então a gente está falando de menos de um. Menos de um contribuinte aqui ganhou e mudou o valor que ele tinha sido cobrado. Então, o que eu quero dizer aqui, né, Tassi? O lançamento por arbitramento, essa modalidade de lançamento, ela, na verdade, na minha opinião, não é uma modalidade, é uma consequência. Aqui tem uma prescrição do código dizendo que tem que ter um processo administrativo que nunca tem, e só quando for omisso ou não mereça fé. Para não merecer fé, tu tem que dizer isso. Isso é grave. Isso é grave, não é assim, você errou, você fez uma aproximação. Não, você está mentindo.
Se tu acusa alguém de estar mentindo, tu tem que ter algum tipo de prova, algum tipo de dado. Só que isso não aparece na realidade, no cotidiano. E aí a gente tem todo tipo de dificuldade. Tá? Aí vamos lá. O CTN tem uma norma aqui bem importante. Então a gente falou ali de... falamos sobre o lançamento. E agora vamos à data do lançamento. Deixa eu transcrever aqui o dispositivo do CTN. Aqui não é... Eu transcrevi errado. Aqui a questão da... Eu tenho que sempre moeda corrente nacional. Está lá no conceito de tributo, né? Em outras palavras, a gente tem que trazer para o real, para a nossa moeda. Então, alguns tributos eles podem ser calculados em dólar, 100 dólares. Bom, se o dólar tá, cada um vale 100, então eu tenho que multiplicar por 5. Então, no final das contas, a minha base é 500. Então, se eu estou importando um bem que vale 100 dólares, e aí eu fiz uma conta aqui para simplificar, de R$5 o dólar, então R$500 é a base de cálculo desse tributo. Tá? Então, eu tenho que sempre retornar, porque é isso que determina lá o artigo 3º do CTN. De novo, lá o conceito de tributo que estabelece que é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda prevista em lei, que tenha que retornar para a moeda corrente nacional, o real. E aí a gente tem aqui... E esse fato gerador aí depende, né? Por exemplo, se tu tá importando um produto, é o dia que ele chega no Brasil, né? Não o dia da compra. Muito importante mesmo, Tassi. A gente vai estudar mais adiante, eu vou falar sobre o imposto de importação e vamos lá. Aqui é a data da ocorrência do fato gerador. Então, a Tássia lembrou aqui, é bem importante mesmo, é quando ele se considera ocorrido. E na importação tem uma situação que a gente vai ver mais adiante, eu vou explicar, que são os chamados regimes aduaneiros especiais, leia-se, recintos aduaneiros, recintos alfandegários. Do ponto de vista ficto, o produto está no Brasil, mas não está. Ele está numa área internacional. Então, nessa área internacional não ocorreu o fato gerador ainda. Então, eu posso ter uma mercadoria no Brasil, mas ainda não ocorreu a importação, do ponto de vista legal. Então, bem lembrado, tá? Vai ocorrer quando acontecer o fenômeno que a lei descreve, que é passar pelo despacho aduaneiro. Tem que passar pela autoridade. Quando passou pela autoridade, aí sim a gente tem a ocorrência do fato gerador. Aí aqui sim, a data do fato gerador. E aqui é super importante, né? Porque é isso que determina a legislação aplicável. Então, qual é a relevância disso? Tem alguns tributos que ele pode ter alteração de um dia para o outro, como a gente acabou de dar o exemplo do imposto de importação. Se ele pode ser mudado de hoje para amanhã, qual é a lei que vai ser aplicada naquele caso? Na data que ocorreu o fato gerador. Pô, mas o fisco só descobriu 30 dias, 60 dias depois. Pode ter mudado a lei, pode ter mudado a legislação, pode, mas a lei se aplica à data da ocorrência do fato gerador. E o lançamento tem que se reportar aquela data. Pode ser ter uma lei que não existe mais, uma lei que foi revogada, mas eu tenho que aplicar ela porque naquele momento era a lei que vigorava. Tá?
E aqui no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, trata dos casos em que ela pode ser retroagida, né? E a retroação, ela tem aquelas limitações que a gente já estudou, que eu falei lá na aula sobre irretroatividade tributária. E aqui, para finalizar nossa aula de hoje, eu vou transcrever aqui o último dispositivo, que é aquele que prescreve, vamos chamar assim, a segurança jurídica. Uma vez feito o lançamento, então, segurança jurídica. Uma vez feito o lançamento, o contribuinte foi notificado, ele não pode mais ser alterado. Então, salvo se o contribuinte impugnar, então ele questionou, se ele recorrer para a instância superior, ou nos casos previstos lá no artigo 149 que a gente estudou. Então, quando tem alguma fraude, algum tipo de omissão, dolo, simulação, então, nestes casos, sim. Fora isso, não tem como mudar. Então, pegando aí os casos, vamos pegar aqui e ilustrar com casos públicos e famosos, né? O senhor ex-presidente, ele foi autuado pela Receita em várias ocasiões, isso é público, assim como ele foi denunciado pela polícia e Ministério Público, vindo a ser condenado. Aí ficamos sabendo agora essa semana que ele teve a punibilidade extinta pela prescrição. Então a juíza, ao receber, ela viu, olha, já prescreveu, então eu vou decretar a extinção da punibilidade. Pode o fisco agora, não, mas eu tinha aliviado ele porque ele estava respondendo o processo criminal, era um senhor de idade. Já que ele está livre da polícia, eu vou rever, eu vou piorar o lançamento. É possível fazer isso? Não. Uma vez lançado, notificado o sujeito passivo, não pode mais ser alterado. Certo? E aí, aqui vem um dispositivo extremamente importante no que diz respeito à segurança jurídica. O CTN estabelece que a modificação no entendimento do fisco. Então, o fisco ele entendia uma coisa e agora entende outra, certo? Sei lá, vamos pegar aqui o exemplo, pegar um caso emblemático, que era... Quero pegar um caso simples para não complicar. O fisco entendia, por exemplo, que nos casos de constituição de pessoa jurídica, constituir uma pessoa jurídica, estou recebendo valores em nome da pessoa jurídica. Até aí não tem nada de errado. De uns anos para cá, o fisco tem entendido que se a pessoa jurídica ela existe tão somente para eu reduzir a tributação, eu estou burlando a legislação tributária e trabalhista. Leia-se, chamada pejotização. E aí tem os casos famosos, é só botar no Google que vocês vão ver lá o caso do William Bonner, ficou famoso, o caso do Filipão, o caso do Neymar, enfim, por aí vai. Então, pessoas que constituíram empresas, recebem valores nas empresas, o tributo é menor, sim, mas eles tributam. O fisco entendeu que isso não é suficiente, tributar alguma coisa. O certo é tributar como se fosse uma pessoa física. E aí desconsidera a pessoa jurídica.
Mas o que está dizendo o artigo 146? Olha, a modificação introduzida de ofício em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Então, veja só. A Tássia fez uma operação lá, abriu uma empresa no nome dela, para ela receber lá o, sei lá, direito de imagem de uma campanha publicitária que ela está fazendo. Certo? Ela fez isso há 8 anos atrás. 8 anos atrás não tinha nenhuma dessas discussões. 10 anos atrás. Hoje nós sabemos que isso é bastante criticado pela Receita Federal. Tá, ok. Daqui para frente, a Receita pode autuar, sem dúvida alguma. Mas as pessoas que já fizeram lá atrás e que não existe máquina de voltar no tempo, né? Salvo nos filmes de Hollywood. Então eu não tenho como voltar no passado e desfazer o que eu fiz. Tá feito. Porque eu acreditava que a autoridade entendia que era possível. Então, o critério alterado pela autoridade ele tem que ocorrer quanto a fato gerador depois da alteração do critério, e não antes. Isso é uma das coisas mais graves que acontece na atividade de lançamento da administração, porque o fisco sempre está voltando para o passado. Quando o fisco vai autuar alguém, nos casos que a gente estudou aqui, né, quando é lá o 149, houve fraude, houve dolo, houve erro. Ok, houve erro, houve fraude, identificado o contribuinte que mentiu, que sonegou. Perfeito, está tudo certo. Agora, eu estou sendo autuado porque se mudou a cabeça, se mudou o pensamento. Como é que eu vou saber o que está na cabeça das pessoas? O que diz o CTN? Ele diz a alteração do entendimento só pode ser dali para frente. Então, passou. Não, agora é fato consumado. Daqui para frente se orienta, se publiciza essa nova orientação e informa as pessoas que não pode mais fazer isso. Bom, daqui para frente, se alguém persistir no erro, aí sim nós teremos chancelado a possibilidade de autuação. Mas o ponto central aqui é que não se pode voltar para trás e mudar o passado, né? Fisicamente ainda o ser humano não evoluiu a ponto de tornar possível isso. Muita gente gostaria de ter essa máquina, né, o DeLorean, lá do filme De Volta para o Futuro. Muitas pessoas gostariam de ter o DeLorean, mas não existe ainda, não está à venda. E enquanto não existir, não tem como retroagir. Mas, infelizmente, a gente vai ver muitos casos, muitos mesmo, casos de autuação da Receita Federal retornando ao passado, alcançando fatos que já foram consumados e que à época vigorava uma orientação distinta. Então, e aqui a gente precisa combater daí, infelizmente, no judiciário, porque na administração pública este dispositivo é solenemente descumprido, desrespeitado, infelizmente. Bueno, alguma dúvida, Tássia? Tudo claro até aqui? Tudo certo, professor. Tudo bem explicado. Né? Nesse meio tempo eu vi que entrou o Gabriel, o João, eu não tinha visto ali os colegas. Bom, o João foi embora. Então, pessoal, não havendo dúvida, então a gente encerra por aqui. Agora a gente tem, na próxima aula, vai continuar a análise da matéria. Deixa eu parar aqui a gravação.